Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do UPM, é um prazer poder recebê-los aqui e nessa aula eu quero abordar com vocês o assunto sobre gerenciamento das comunicações do projeto e basicamente o objetivo dessa área de conhecimento envolve garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam satisfeitas com o desenvolvimento de artefatos e implementação de atividades projetadas para realizar a troca eficaz de informações. Como sabemos, a área de comunicações ela tem um peso importante para o sucesso do projeto. 90% do tempo do gerente de projetos é gasto em comunicações e, portanto, é um assunto que nós devemos prestar atenção, né? Garantir que trocas eficazes de informações possam acontecer dentro do projeto, possamos implementar artefatos, estratégias de comunicação de maneira a satisfazer necessidades de informação das partes interessadas em relação a como está o projeto. Esse é o nosso objetivo com essa área de conhecimento. O gerenciamento das comunicações pode ser dividido em duas etapas. Uma etapa é desenvolver uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para as partes interessadas, né? Essa estratégia é uma etapa importante. E a outra etapa é realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia de comunicação. Primeiro, a gente define a estratégia. Como, o que, por quê, para quem, né? Quais os instrumentos a serem utilizados, qual que é a estrutura a ser abordada. E depois nós vamos garantir com que essa estrutura seja utilizada de forma que a informação chegue nas partes interessadas. Os processos de gerenciamento das comunicações são planejar o gerenciamento das comunicações, vai pensar justamente nessa estratégia, né? Apresentá-la por meio do plano de gerenciamento das comunicações. Na execução, eu vou gerenciar as comunicações, vou coletar essas informações para que no monitoramento e controle eu possa distribuí-las às partes interessadas conforme ao perfil, conforme a necessidade. É importante a gente destacar aqui o seguinte, que informação ela tem uma quantidade certa, não pode ser de mais e nem de menos. Ela tem que ser comunicada na proporção adequada. Por exemplo, você não vai enviar para o seu cliente um cronograma detalhado do seu projeto. Isso é perda de tempo, ele não vai ler esse documento, não vai entregar muito valor para ele. Mas é importante que você entregue alguma coisa que informe como é que está o andamento do projeto. Essa alguma coisa pode ser, por exemplo, um cronograma de etapas, de marcos do projeto, resumindo como é que está cada uma das entregas principais do projeto, permitindo assim com que o seu cliente tenha uma visão geral do andamento do projeto. Ele não quer detalhes, ele quer uma visão geral, ele quer ser objetivo, ele tem pouco tempo para poder avaliar aqueles relatórios e, portanto, o relatório tem que ser direto e enxuto, ok? Conceitos-chave associados com essa área de conhecimento: a comunicação é a troca de informação, seja intencional ou involuntária. A gente pode estar comunicando intencionalmente, né, igual eu estou fazendo aqui agora, ou às vezes a gente tem alguns aspectos que podem ser captados no processo de comunicação que não são ditos. Né? Às vezes eu estou triste, estou falando aqui para vocês, estou tentando expressar alegria, mas algum traço meu pode revelar que em algum momento eu posso não estar bem, posso não estar triste. Então, isso também é uma forma de comunicação. A maneira como que as pessoas reagem frente a determinadas situações, né, onde elas tentam camuflar algum sentimento e aí a gente percebe essas questões. Então, isso é apenas um exemplo, no caso, relacionado com essa questão de comunicação involuntária, que às vezes a gente não consegue esconder, ok? A gente não consegue esconder e também aqueles mais perspicazes, no caso, aquelas pessoas mais observadoras, elas conseguem captar essas informações e outras não, né? Outras passam totalmente despercebidos. Sobre mecanismos de troca de informações, nós temos maneiras, né, de trocar informações, pode ser dado de várias formas, por exemplo, em forma escrita, pode ser por meio de documentos físicos, né, escritos, que cada vez mais raro, no caso, eu, por exemplo, quando tenho que escrever alguma coisa, dói a minha mão, dói meu pulso, eu não estou acostumado mais, e também documentos eletrônicos, um e-mail, digitar um relatório, seja lá o que for, isso eu estou mais habituado, no caso. A comunicação pode se dar por meio falado, e aí pode ser presencial, eu de frente para você, ou pode ser remoto, né, tal qual essa aula, é uma maneira remota
de comunicar com vocês verbalmente, né? Pode ser formais ou informais, né? Documentos formais. O plano do projeto, por exemplo, é um documento formal, né? Mídia social, a gente pode utilizar redes sociais, podemos utilizar o WhatsApp, podemos utilizar outros recursos também que permitem essa comunicação informal. O e-mail, né, no caso, como eu citei, é um instrumento informal de comunicação, embora, né, pelo menos na justiça brasileira, um e-mail enviado pode servir de prova para alguma coisa se você está com um processo aqui no caso. Mas em termos de exame PMP, considere, e CAPM também, considere que a comunicação do e-mail ela é informal, tá bem? Pode se dar também por meio de gestos, tom de voz, expressões faciais. Eu estou aqui conversando com vocês, mas não é apenas a minha voz que está falando, né? Eu estou falando com as mãos, eu estou falando com o meu rosto, às vezes eu mudo as expressões, eu posso dar pausas, não é? Então, esse processo de dar pausa, ele é uma maneira de comunicar. Quando eu dou uma pausa, é porque eu estou buscando enfatizar alguma coisa importante. E olha só, né? Quando eu fui falar alguma coisa importante, eu falei pausadamente, que também é uma maneira de comunicar. Eu faço isso para chamar a atenção em algum aspecto que eu acho importante, que eu acho inerente nessa questão de comunicação, né? Então a gente utiliza de tudo isso, a gente utiliza o tom de voz, maneira como nós estamos falando, variação do tom de voz, né? Percebam que às vezes eu falo mais assim, às vezes eu puxo mais para o grave um pouco, né? Eu posso variar isso de forma a tentar o máximo possível não tornar essa conversa monótona, tornar essa conversa mais interessante. Essas questões de comunicação são extremamente importantes para quem trabalha com projetos, porque não tem como a gente fugir. Se você está à frente de um projeto, você precisa ser um bom comunicador. Aliás, 90% dos problemas em projetos estão associados com falhas de comunicação. Então é um assunto que merece muita nossa atenção, merece o nosso tempo para a gente poder dedicar para nos tornarmos melhores comunicadores. Porque a gente vai ter que apresentar o projeto em público, a gente vai ter que apresentar relatórios, precisamos ter uma boa dicção. Vocês vão perceber às vezes nas minhas falas que eu como palavras de vez em quando. Eu tento não fazer isso, às vezes eu repito a palavra e aí vem meu editor e corta e ajusta o vídeo de maneira que essas pequenas falhas não apareçam, mas enfim, né, se eu for editar tudo que eu falo de errado, esse vídeo acaba não acontecendo. Mas o importante é que eu estou comunicando e que o meu recado está chegando até vocês, né? Enfim, continuando aqui, através de mídias também pode se dar o processo de comunicação, imagens, ações, palavras, a gente pode utilizar isso. A gente tem, né, a utilização de memes, por exemplo, como forma de comunicação, de quebrar o gelo, de chamar atenção a determinados aspectos, enfim, né, várias estratégias modernas hoje sendo utilizadas para poder ganhar a audiência do seu público. Escolha de palavras também, né? Diferenças sutis nas palavras para diferenciar ideias. Às vezes eu fico buscando alguma palavra no meu dicionário que possa expressar melhor uma ideia, uma opinião sobre determinado assunto. Outra pessoa vai utilizar de outra palavra para expressar a mesma coisa, às vezes um pouco diferente de entendimento, mas enfim, isso também faz parte do processo de entendimento da comunicação. É um mecanismo de troca de informações. Sobre atividade de comunicação, nós temos o seguinte: elas podem ser internas ou externas. Internas dentro da organização, junto à sua equipe. Externas, junto ao cliente, a fornecedores, tá bem? Formais e informais, já citamos. Oficial e não oficial. Um boletim, por exemplo, tem um caráter mais oficial, né? Uma comunicação boletim. Um site que apresenta notícias sobre o produto, ele tem um caráter mais informal, né? Não oficial no caso, e também escrita e oral, como já mencionamos, e são atividades de comunicação.